Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos de volta, mais uma lição a ser comentada da revista de adultos da CPAD do terceiro trimestre de 2025. Nessa feita, dando continuidade, estaremos estudando a lição de número 9 da revista de adultos, que tem o título do nosso trimestre, A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. O título da lição de domingo, do dia 31 de agosto de 2025, é Uma Igreja que se Arrisca, a lição de número 9, meus amados. Essa lição ela tem a sua base em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8 ao versículo 15, e o capítulo de número 7, versículo 54 ao 60, onde vai mostrar a perseguição sofrida ali por Estevão, mostrando Estevão como um exemplo daquele que se arriscou, como era uma igreja que se arriscava. E a igreja se arrisca quando ela vai pregar o Evangelho, quando ela propõe o Evangelho de salvação ao mundo que está perdido. Nós temos aqui o nosso textuário que diz: mas ele, Estevão, sendo cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, viu Cristo glorificado. Atos capítulo 7, versículo 55. A verdade prática nos diz assim: a igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e aos seus valores. A igreja foi capacitada. A nossa introdução, ela vai trazer aqui numa parte, meus amados, a parte B da introdução. Observamos que a perseguição a Estevão e o seu consequente martírio marcaram um momento decisivo na história da igreja cristã, quando a igreja sai para fora dos muros de Jerusalém para alcançar o mundo. Estava tendo, portanto, o cumprimento das palavras de Jesus, que diz que a igreja seria testemunha tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Senhor profetizou isso em Atos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1. Marca, então, o início daquilo que foi anunciado em Atos 1, 8. Né? O 8, 1 marca o início de Atos 1, 8. Então, a igreja aqui, ela sai para fora dos muros de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade cercada, uma cidade que era murada, e aí ele vai ganhar a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então nós vemos aqui, meus amados, a igreja que se arrisca enfrentando os seus desafios. Então nós vemos que marcou-se aqui a saída da igreja dos muros de Jerusalém. E aqui nós vamos ver também, meus amados, que no tópico 1, Estevão e a igreja que tem a sua fé contestada. Nós já vamos aos embates que vai acontecer. Nesse tópico nós temos 4 subtópicos, que vai ser, o subtópico primeiro diz assim: aprendendo com Estevão. Nós vemos que Estevão nos ensina que todo cristão deve saber defender a sua fé, explicar e sustentar as crenças cristãs. É uma responsabilidade da igreja e cada crente precisa entender no que acredita e como responder aos desafios. No entanto, em um mundo como muitas vezes se opõe ao cristianismo, não basta apenas defender a fé, é preciso também estar preparado até mesmo para enfrentar perseguições. Então, a questão de saber defender a fé, né? A questão de saber se posicionar concernente à fé. Em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 15, nós vamos ler aqui esse versículo, vai dizer a respeito justamente desse assunto. 1 Pedro, capítulo de número 3, o versículo de número 15, nos diz a respeito de defender a fé, saber no que crê. Olha aqui, diz assim: antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Esteja sempre preparado para responder qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Aqui é uma carta universal, quer dizer, Pedro, ele não direciona essa carta a uma cidade específica, mas a toda a igreja. Então essa carta ela está falando aqui a respeito de saber expor a razão da fé. Um cristão, ele tem que ter um entendimento no que ele crê. Fora dito a respeito de uma fé que não tem um embasamento, desta forma. Perguntaram-se a alguém no que ele acreditava, no que ele cria. Esse alguém respondeu: eu creio no que a igreja crê. Aí perguntaram novamente, repuseram uma pergunta: no que a igreja crê? Ele disse: a igreja crê naquilo que eu creio. E o que você crê e o que a igreja crê?
e ele não sabia nem responder nem o que ele cria, nem o que a igreja cria. Esse tipo de fé, irmãos, sem entendimento, não é a fé bíblica, não é a fé que um cristão deve ter. O cristão deve entender. O Senhor Jesus disse que devemos crescer na graça e crescer no conhecimento. Nós devemos entender perfeitamente. O apóstolo disse, eu sei quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. Jó já falava. Então nós vemos o quê? O cristão ele precisa saber qual é a razão da fé nele. Qual é aquele a quem ele tem colocado a sua fé, a sua esperança, que é na pessoa bendita de Jesus Cristo, saber responder. E aqui nós vamos ter, que é dever da igreja, saber sustentar as suas crenças. A igreja precisa estar pronta, mesmo debaixo de oposições. E Estevão estava pronto, preparado para defender a fé que ele tinha. E ele foi levado ao Sinédrio ali, e ali no Sinédrio ele defende a fé que ele tinha, que Jesus Cristo era o Messias esperado, aguardado, e que veio, e que era aquele que morreu e que ressuscitou para ser salvação para todo aquele que crê. Ele vai defender essa fé diante do Sinédrio. Então Estevão é um exemplo para nós, nós devemos aprender com ele. O que eu sei a respeito de Jesus Cristo? O que você sabe a respeito de Jesus Cristo? Lembra-se de que certa feita o Senhor disse aos seus discípulos, o que o povo está dizendo que eu sou? Quem o povo está dizendo que eu sou? Uns dizem que tu és Elias, uns dizem que tu és Jeremias ou algum dos profetas. E vós? Jesus perguntou, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro rompe o silêncio momentâneo e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele diz, bem está, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que tu revelaste, mas o meu Pai que está no céu. Então essa revelação, ela deve fazer parte da vida cristã. Uma pessoa que se diz cristã e não tem essa revelação, é de se duvidar se é genuíno o cristianismo que essa pessoa diz ter. Porque lembra-se também do Filipe com o eunuco, quando ele vai ali para batizar o eunuco, ele começa a pregar para aquele eunuco, começando no texto de Isaías 53, onde o eunuco estava lendo aquele texto e ele pergunta, de quem o profeta está falando, dele ou de algum outro? E aí o texto de Atos Apóstolos, capítulo 8, diz ali que Filipe fala para ele assim, estava falando de Jesus Cristo e começa a explicar a partir daquele texto sobre a pessoa bendita de Jesus Cristo. E ele chega a um ponto que o discurso vai correndo, a pregação vai correndo e ele vê as águas ali para batismo e fala assim, aí tem muitas águas, o que me impede de ser batizado? E Filipe diz para ele, nada, desde que você creia. E aí ele faz a confissão de fé. A confissão de fé é por causa da convicção dele, do entendimento dele a respeito da pessoa de Jesus. Ele disse, eu creio que Jesus é o Cristo. Então eles desceram as águas e foi batizado aquele eunuco e levou a palavra de Deus. E Filipe foi usado por Deus ali, já fora dos muros de Jerusalém. Agora, outra coisa que nós devemos ter também, meus amados, em mente, que é preciso estar preparado para enfrentar perseguições. As perseguições, elas fazem parte da caminhada cristã. Na lição passada nós aprendemos sobre a presença de problemas, que iriam ter problemas na vida da igreja, na vida do cristão. Naquela feita nós estudamos sobre os problemas surgidos ali com as viúvas e que foi solucionado mediante a instituição dos diáconos. E aqui esse diácono, Estevão, um daqueles que foram escolhidos, ele está passando por essa situação de risco e ele vai ser levado ao martírio, mas ele não olha para trás. Ele prossegue firme, confiante no Senhor, com sabedoria e graça, respondendo à razão da esperança que havia nele. Então ele estava preparado. Certa feita, o profeta Ágabo chega e faz uma analogia com um cinto, amarra aquele cinto ali nas mãos e nos pés, e fala assim, vos fará ao dono desse cinto se ele for para Jerusalém. E o dono daquele cinto era quem? O apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo cata e fala assim, eu não estou pronto não somente a ser preso por Cristo Jesus, mas morrer por ele também. Então a igreja precisa estar preparada para correr o risco em nome de Cristo Jesus. Não somente ser preso por ele, mas morrer se for necessário por Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo foi até Jerusalém, estava preparado, sofreu perseguição. E aqui também Estevão sofre a perseguição, mas como um bom soldado de Cristo Jesus. Então nós vemos que a fé também, ela está sob ataque.
a fé de Estevão, ela se manifesta diante daquele povo. Nós vemos que a perseguição começa porque Deus usa Estevão ali para, na operação de sinais, prodígios e maravilhas. O Senhor coopera com Estevão, e aí todos ficam atônitos, a multidão se achega a Estevão prega a palavra, anuncia a salvação em Jesus Cristo, e começa a Deus salvar, e isso começa a incomodar aos líderes religiosos. Eles veem ali que o que eles tinham, que era o domínio sobre o povo, está sendo agora minado, quebrado, por causa do surgimento da igreja militante, uma igreja que prega o evangelho, uma igreja que não é omissa, uma igreja que se arrisca e agora estava ganhando almas. E Deus estava salvando e transformando vidas. Então eles falaram, nós vamos atacar essa fé. Eles começam a atacar a fé de Estevão, porque o Estevão anunciava Jesus Cristo. E eles eram uma oposição à fé que Estevão tinha. Então nós temos que saber que Deus, ele fala aos homens as suas necessidades aparentes, mas ele fala também aquelas que os homens não entendem. Primeiramente, o evangelho chega ali com o poder na vida de Estevão, né? Curando, operando maravilhas, sinais, e aí o povo, cheio das suas necessidades, voltam para ouvir, e aí aquilo que eles não entendiam que precisavam, que era a necessidade que lhes estava oculta, da sua miserabilidade no pecado, Estevão prega a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Estevão expõe o evangelho para aquele povo, só que a oposição, ela vem e ela vai fazer parte da caminhada cristã. Aí nós temos aqui no subtópico 3 que diz que disputavam com Estevão. A palavra aqui, a proclamação do evangelho, ele abarca essa questão de disputa, de se ter debates. Fala aqui que eles disputavam com Estevão. Foi vindo aqui judeus, né? Judeus aqui, o texto nos diz dessa maneira. E levantando-se alguns que eram da sinagoga dos chamados libertos, dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, disputavam com Estevão. Então eles veio para disputar a respeito da fé. A fé foi atacada, mas ela também foi defendida por Estevão. E foi defendida de uma forma tremenda, que esses homens aqui, que vieram do mundo helênico, né, de fala grega, esses homens aqui, esses judeus, que eram dessa sinagoga dos libertos, dos alexandrinos, da Cilícia e da Ásia, eles não conseguiram resistir à sabedoria com que Estevão falava. Não podiam resistir à sabedoria, o versículo 10 do capítulo 6. E o espírito com que o Estevão falava. E não resistindo, era muitos contra um. Mas um soldado bem preparado, cheio do Espírito Santo, um distinto entre os cristãos, porque quando ele foi escolhido para ser um dos diáconos, ele foi distinto entre os próprios cristãos, porque era para ser apresentado um homem de sabedoria, cheio do Espírito, de boa reputação, e Estevão, distinto, aparece, e ele aparecendo, ele excede a sua diaconia, servindo as viúvas e pregando o evangelho também com poder e autoridade. E agora ele está disputando com os religiosos a respeito da fé que lhe foi dada. E como disse, foi um defensor com maestria e sabedoria da fé, que de maneira que não podiam resistir à sabedoria e ao espírito em que Estevão se encontrava. Então nós vemos que o que acontece nessa questão do diálogo, nessa questão dos debates. Quando começa a se perder, começa a ir para um caminho de degradação. Eles não tinham o que falar a respeito de Estevão, então eles vão arrumar para Estevão aqui uma falsa narrativa. Eles vão acusar Estevão, né? Vão ali contratar, subornaram, o versículo 11. Então subornaram os homens para que dissessem, ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciões e os escribas, e investiram contra Estevão. Então nós vemos, quando se perde no argumento, olha o que o texto também diz que eles viram ali, fixando os olhos nele, no versículo 15,
viram a sua face como a face de um anjo. E eles estavam ali diante de um santo homem de Deus, mas eles estavam fazendo oposição e resistência. Por quê? Porque a verdade não fazia efeito. Então eles criaram uma narrativa falsa para o acusar. Estavam perdendo o debate, estavam perdendo ali, não podiam resistir a Estevão. Então eles começaram a atacar a pessoa do Estevão. Porque a mensagem que ele tinha era poderosa, transformadora e sobressaía sobre a mentira. Mas eles falam assim, não vamos atacar ele, vamos inventar aqui falsos testemunhos contra Estevão para levar ele à morte. E olha que é interessante, meus amados, que nessas falsas narrativas, elas prosperaram diante do povo. E Deus até permitiu que Estevão fosse levado a juízo. Estevão foi colocado diante de um sinédrio, que estava ali, reuniu uma grande quantidade de príncipes da religião judaica, e ouviram as argumentações de Estevão, e Estevão ali apela para José, apela para Abraão, apela para Moisés, mostrando que eles tinham a esperança do Messias, e assim como Moisés se apresentou diante do povo, e o povo rejeitou Moisés a princípio, para reinar sobre ele, para governar sobre eles, para ser o que iria libertar eles, assim também Estevão fala que eles estão rejeitando Jesus. Eles deveriam se voltar para Jesus para encontrar libertação. Então nós vemos aqui que Estevão, um homem que sabia disputar, sabia expor a razão da sua fé, um homem que sabia explicar a respeito do Evangelho, uma sabedoria que vinha do alto, uma sabedoria que era poderosa em Deus para desfazer com sofismas, narrativas falsas. Mas aí, mesmo assim, prosperaram nessas narrativas falsas e levaram Estevão ao juízo, à condenação. Só que eles não, sem ser incomodados no seu ser. Porque o que diz aqui? No versículo 57 de Atos capítulo 7. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Gritavam, tapavam os ouvidos e se lançaram contra Estevão para apedrejá-lo. Por quê? Porque eles não podiam resistir o evangelho que Estevão proclamava. E o que nós vemos? O Espírito Santo, essa é a obra dele. Ele veio para convencer o mundo do pecado, do juízo e da justiça. E ele faz através de quem? Através da vida de homens e mulheres cheias do Espírito Santo. Através da vida da igreja. Através do membro da igreja que o Espírito Santo usa e ele vai e consegue expor o evangelho de uma forma tremenda. E aqui, meus amados, nós vemos que a oposição apareceu. Aqui nós vemos que houve resistência. Aqui nós vemos que a fé que Estevão tinha, pura e genuína, foi atacada. E Estevão estava disposto a correr o risco. Porque as pessoas, quando perdem seus argumentos, elas tendem a cair para a violência, para a agressão. E foi isso o que eles fizeram. Degradaram-se. No seu discurso, não conseguiram resistir a Estevão, degradaram-se no seu tratamento ao Estevão, em vez de ouvir de uma forma, de um coração aberto para receber. Mas aí o próprio Estevão vai falar que eles são de dura serviço, que fecham o coração. E Estevão ele vai contar assim, vocês são que nem os vossos pais, que endurece o coração endurecido. Estamos aqui no tópico 2. Estevão e a igreja que defende a sua fé. Deus na história do seu povo, como disse, Deus está falando aqui através de Estevão, que eles resistiam à vontade de Deus quando Moisés se apresenta para ser o líder deles. Eles rejeitam. E agora os filhos, ele fala assim, vocês estão querendo ser que nem os vossos pais, que rejeitaram a Moisés. Mas agora nós temos aqui diante de nós Jesus Cristo. E vocês estão com um coração duro, de dura serviço, incircuncisos de coração, que sempre resistem ao Espírito Santo. Olha aqui Estevão falando que eles estão resistindo ao Espírito Santo, porque quem estava usando a vida do Estevão era o Espírito Santo. E eles resistiam nessa dureza. E o que acontece? Por que existe esse padrão? Muitos endurecem o seu coração, porque não querem se quebrantar. Existe uma soberba religiosa, como na época de Jesus falando para os fariseus aqui, para os doutores da lei, que eles precisavam se arrepender, ser livre. Eles falam, não, nós somos filhos de Abraão, nós não precisamos ser livres não. E Jesus falou, não, todo aquele que comete pecado é servo do pecado, vocês precisam de libertação sim.
E eles são convencidos de uma forma geral nos dias de Jesus, quando aquela mulher pega em adultério é apresentada diante de Jesus, porque eles estavam querendo arrumar um laço para Jesus, e eles falaram: a lei de Moisés manda apedrejar tal mulher. E tu o que dizes? Querendo que Jesus entrasse em confronto com Moisés. Jesus somente falou: quem dentre vós estiver sem pecado, que seja o primeiro a atacar a pedra. E ali nenhum teve condição de atacar a pedra. Então foram convencidos dos seus pecados, que é a obra do Espírito Santo. O Espírito na vida de Cristo estava convencendo eles do pecado. Só que eles não se arrependiam, não se convertiam, não se voltavam para Deus. E aqui Estevão está falando que eles eram de dura serviço. Eram incircuncisos de coração e que resistiam ao Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus veio para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Ai do homem, ai da mulher que rejeitar ser convencido, que resistir ao Espírito da graça, ou que fizer afronta ao Espírito da graça, resistindo, tacaram pedras, mas também não se arrependeram, viraram as costas e foram embora. Não, o Espírito tem que fazer a obra completa no coração do pecador, convencer do pecado, e que o pecador possa se arrepender e voltar-se para Deus com fé, e não ter um coração endurecido. É triste quando nós vemos o homem endurecido no pecado. Muitas coisas podem levar o homem ao endurecimento. Então eles gostavam do padrão de vida que eles tinham. A religião judaica, ela foi estabelecida pelo próprio Deus, foi dada a ordem a respeito de culto, e todo aquele culto que tinha, desde o sacrifício, as liturgias, apontavam para o Senhor Jesus Cristo. Mas quando o Senhor Jesus Cristo veio, ele não cabia dentro da religião judaica. Jesus, ele fala para o povo hebreu, fala assim: vocês examinam a Escritura, dizendo ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e vocês não enxergam isso, não veem que elas testificam ao meu respeito. Quando Jesus apareceu, eles não estavam com o coração aberto para receber o Messias, o Cristo. Então nós vemos, meus amados, que aqui Estevão, ele traz ali para aquele povo, ele faz uma exposição, um dos sermões mais completos que nós temos na Escritura, uma exposição desde Gênesis até os dias ali que ele estava proclamando o Cristo Jesus. E aquele povo de dura serviço taparam os ouvidos, gritaram e condenaram o servo de Deus à morte, rejeitando por ser de um coração duro e mau. Então que não haja nenhum de vós um coração duro e perverso para se apartar do Deus vivo. Então nós temos que vigiar com o nosso coração. Como está o coração dos seus alunos? É bom que haja um coração contrito e quebrantado, aberto para aprender a palavra de Deus e se estabelecer. No tópico 3, nós vemos que Estevão e o martírio da igreja, contemplando a vitória na cruz, diante de um grupo enfurecido, Estevão contemplou a glória de Deus. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está de pé, à mão direita de Deus, em Atos capítulo 7, versículo 56. Uma igreja que contempla Cristo glorificado não nega a sua fé, pois ela contempla a vitória da cruz. Então nós vemos também, meus amados, essa questão aqui, mesmo Estevão sendo o primeiro mártir, Deus concede a ele ali uma revelação da glória celeste. Um homem que já era cheio do Espírito de Deus, cheio de convicção, não tinha medo de se arriscar. Assim também é qualquer cristão que seja cheio do Espírito, cheio de convicções, de experiências com Deus, não vai ter medo de se arriscar. Mas muito mais agora que ele está sendo apedrejado, o céu se abre para ele e ele vê a glória de Cristo Jesus. Ele vê Cristo glorificado, de pé à destra de Deus nos céus. E ele vai falar aqui a respeito de Jesus. E essa é a esperança gloriosa que o crente tem que ter. Olhar para a frente e ver a glória que está reservada. Sabemos que as aflições do tempo presente, como a palavra de Deus vai falar em Romanos, não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nós vemos que a natureza aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus em glória. Quando o nosso Senhor aparecer, quando a igreja vier com ele em glória, então nós seremos exaltados, transformados, glorificados, e o nome de Deus será exaltado nas nossas vidas. Então nós temos que ter a nossa visão para um futuro e ter esperança. Essa esperança viva no nosso coração, que Deus preparou um lugar para o povo dele. Nós vemos que Abraão, Isaac e Jacó confessaram que eram peregrinos, mesmo habitando na terra da promessa, porque eles sabiam que Deus tinha
uma pátria melhor, uma cidade melhor para eles. E aí Deus diz em Hebreus, né, capítulo 11, que não se envergonhem de ser chamados seus deuses. Por quê? Porque já preparou uma cidade. Nós vemos que eles aguardavam a cidade cujo o arquiteto e artífice é o próprio Deus. Então nós sabemos que um crente tem um futuro. Sabemos que um crente tem um futuro, não somente um futuro, mas um futuro de glória, né? Como nós vemos que um ímpio, nos seus pecados, eles vai ter a danação eterna, o crente tem a glória eterna, a glória de Cristo. Diz as Escrituras que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Nós sabemos que, assim como aconteceu com Jesus Cristo glorificado, está exaltado à destra do Pai, como Estevão viu, a igreja também está com ele exaltada também. Estevão vai sendo apedrejado. Ele diz àqueles que apedrejavam, ele diz a Deus, uma semelhança com Cristo Jesus, que é o que Deus quer para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida como igreja. Ser semelhante a Jesus Cristo, ele diz, não impute a eles este pecado, perdoa, eles não sabem o que faz. Como o Senhor Jesus na cruz, ele bradou, ele clamou dessa forma, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Estevão, sendo apedrejado, também clamou, dizendo, perdoa, ó Deus, porque eles não sabem o que faz. Não impute a eles este pecado. E ele disse, Senhor Jesus, na sua mão eu entrego o meu espírito. Receba o meu espírito. Então eu estava diante da morte, mas ele não estava temendo, porque sabendo que quem iria receber o espírito dele era a pessoa mais maravilhosa que ele poderia encontrar na história, a pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, meus amados, vamos firmar nossa aliança com Cristo, vamos se fortalecer, vamos fortalecer a nossa comunhão com Ele. E nós sabemos que uma igreja que é plenamente em comunhão, ela não teme se arriscar. Ela vai ao campo de batalha, é uma igreja militante. A igreja ela não pode ser omissa, ela tem que ser militante, ela tem que ir levar o evangelho. Estevão não poderia ficar parado, o evangelho não poderia parar em Estevão, e não parou Estevão. As vestes de Estevão foram depositadas ali diante de um jovem chamado Saulo. E Saulo, vendo essa convicção, né, embora as escrituras ela não conta porque o impacto que teve na vida de Saulo, mas nós sabemos que com certeza foi impactante ele ver quem Estevão era, como Estevão se portou diante das acusações, diante das perseguições, como Estevão foi fiel até a morte e com certeza recebeu a coroa da vida. E Paulo ali ele vai ser transformado, impactado, e ele vai também seguir pregando o evangelho, porque ele vê na pessoa bendita de Jesus a solução para a humanidade caída. E a igreja ela precisa de pegar essa mensagem que ela tem, que o nosso Senhor deu a nós, o ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E de fazer discípulo, também foi o que o nosso Senhor disse para a igreja. Então discípulos têm que ser igual ao seu mestre. E o mestre viveu um propósito, viveu uma vida, foi trazer o evangelho. E ele disse, ide proclamar esse evangelho. É o dever da igreja. Na nossa conclusão diz assim, Estevão, um dos 7 escolhidos para trabalho social da primeira igreja, representa o modelo de uma igreja verdadeiramente bíblica, qualificado, cheio de fé e do Espírito Santo, não teme se posicionar diante de um mundo e de uma cultura contrários. Mundo e cultura contrários. Não teme o sofrimento e nem mesmo a morte em defesa daquilo que ele acredita e prega. É o modelo de uma igreja que, em vez de ficar no seu conforto, vai até as últimas consequências, arriscando-se pelo seu Senhor. A igreja ela tem que se arriscar pelo Senhor. Ela tem que ir a este mundo tenebroso com a luz da salvação na pessoa de Jesus Cristo. É o nosso dever como igreja. E para nós estar cumprindo esse propósito, nós devemos estar cheios do Espírito Santo de Deus, cheio de convicção. E Deus, Ele possa conceder a cada um dos seus servos essa fé, essa questão, essa atitude ousada de pregar o Evangelho. E o Evangelho se expandiu. Se não se expandisse, nós estamos naquela dimensão geográfica, né? Que era Judéia, Samaria, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, nós estamos no confim da terra. O Evangelho transpôs os continentes e chegou na América do Sul. E o nosso Brasil foi alcançado.
porque homens e mulheres destemidos que não se arriscaram, ou que não temeram se arriscar, vieram pregar o Evangelho. Louvado seja Deus e que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, comente e eu peço as orações dos amados também, para que o Senhor Jesus venha abençoar e o nome dele venha a ser glorificado. Deus em Cristo abençoe cada um. Vamos orar e vamos estar encerrando. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento. Mais um comentário, Senhor, sobre a sua palavra. Abençoa a nossa vida, para que nós possamos ser cheios de convicção do seu Espírito. Nos leve, Senhor, a nossas experiências contigo, com o teu Espírito Santo, para que venha gerar cada vez mais convicção, coloque fé no nosso coração, na sua santa palavra, para nós dar os passos conforme a fé. Ó Deus amado, na suficiência da sua palavra e dos relacionamentos contigo, Senhor. Nós pedimos a sua bênção, pedimos que o Senhor venha usar cada um dos seus filhos, que vão ministrar, Senhor, essa lição, esse comentário. Abençoa a igreja brasileira, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus continue abençoando a sua vida grandemente. Amém.